Boa noite, meus irmãos. Vamos começar então a nossa reunião da noite, cumprimentando a todos. Boa noite, Ana Paula, Clélia, Márcio, Ana Carolina. Pessoal, me dá um alô aí se o som está bom, tá bom? Para ver se a gente regula aqui qualquer necessidade. Boa noite, Yuki, Nájila, Patrick, Rosilene, Norico, Enilde, Márcia Esteves, Júnior Costa, Wilson Matos, Cirlane Simone Bernardes, Cláudia, Maria, Aurinéia, Jéssica, Zaira, Luiz e Lélia, Vilma Carvalho, Rejane, Soraya, Francisco, Maria Eneida, Thales Oliveira, João Pedro, Davina. Boa noite, meus amigos. Ivanísia, Francisca Eliana. Bem, todos os amigos e irmãos que já estão conosco, muito boa noite, sejam bem-vindos. Aqui é o nosso espaço virtual do Lar Assistencial Maria de Nazaré, Lamana. Aqueles que ainda não fazem parte aí dos inscritos no Lamana Oficial no YouTube, nós pedimos que o façam, divulguem também esse espaço nesse momento em que não podemos estar no nosso centro espírita. Nós então utilizamos aqui esse recurso para estarmos juntos, falando de Jesus, fazendo nosso tratamento espiritual e tomando nosso passe. Bem, vamos fazer aqui a nossa leitura do livro Conduta Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Vamos escolher aqui uma lição. Vamos pegar aqui a lição número 12, na obra assistencial. Pelo menos uma vez por semana, cumprir o dever e dedicar-se à assistência em favor dos irmãos menos felizes, visitando e distribuindo auxílios a enfermos e lares menos aquinhoados. Quem ajuda hoje, amanhã será ajudado. Bem, então pegando essa lição aqui de André Luiz, vamos fechar os nossos olhos, convidamos a todos nesses instantes para fazermos a nossa prece de abertura. Pensemos em Jesus e vamos juntos pedir ao Mestre amado que nesta noite permita mais uma vez o auxílio da espiritualidade amiga junto a cada um de nós, que a equipe do Lar Assistencial Maria de Nazaré possa auxiliar a todos nós nas nossas necessidades íntimas. Senhor Jesus, Tu que sondas os nossos pensamentos e corações, apacenta nesta noite as nossas aflições, as nossas dificuldades, que a palestra possa ser envolvente, que possa a nossa palestrante alcançar os nossos corações, bem como a espiritualidade amiga, e assim saiamos daqui bem melhores. E assim pedimos para iniciar nossos trabalhos da noite, dando graças a Deus, e que assim seja. Bem, meus amigos, nós vamos passar então para o nosso passe de fluidificação da água. Quem ainda não pegou a água, corre lá e coloca sua água aí, chama a família, reúne todo mundo aí, que é a hora agora do nosso passe e da fluidificação da nossa água, tá bom? Então vamos lá, pedimos a todos que nesse instante realmente se concentre nessa atividade, sintam-se dentro do Lamana, sintam a presença dos amigos espirituais que trabalham pelo bem de cada um de nós, tá bom? Então vamos lá. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade.
Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito bem. Então, todos agora já de passe tomado, com a nossa água aí fluidificada, vamos fazer uso. E hoje nós temos uma temática, falamos ontem que o mês de setembro, como nós sabemos, nós temos a campanha Viver Vale a Pena, que é uma campanha que trabalha em favor do esclarecimento, aliás, e combate ao suicídio, né? E hoje nós vamos ter um tema, que é o tema Alegria de Viver.
E eu quero ver hoje qual vai ser o grau de tietagem que nós vamos ter para nossa palestrante, né? Nós vamos chamá-la logo aqui, vocês já vão entender. Olá! Olá, gente, muito boa noite. É uma alegria, também um desafio para o nosso coração, trazermos a temática Alegria de Viver, abrindo uma campanha da maior gravidade, da maior importância, que é o Setembro Amarelo, mas nós queremos aqui fortalecer que a nossa casa espírita, que é ligada ao coração generoso aí de Maria de Nazaré, nós estaremos todos engajados na campanha de prevenção ao ato do suicídio. Então achamos muito oportuno que nós tragamos o tema Alegria de Viver. Então, para quem não me conhece, meu nome é Kelly. Eu sou trabalhadora do Lar Assistencial Maria de Nazaré, com muita honra, com muita alegria. Sou, assim, eternamente grata aos bons espíritos por me aceitarem no trabalho, na tarefa da doutrina espírita. Então, assim, é com uma satisfação imensa que eu venho aqui. Esse tema Alegria de Viver, nós vamos trazer a perspectiva do Evangelho, mas vamos fazer uma jornada juntos aí, da construção dessa alegria de viver, porque vamos pensar juntos que a prevenção da tristeza profunda que leva ao suicídio só pode ser alegria. Então nós já vamos começar a campanha com o contraponto da tristeza. E para isso, lembra que quem conhece a gente aí dos grupos sabe que eu brinquei que o Alex agora só quer ser o jornalista de Maria, né? Vocês estão lembrados? Só que além de jornalista, ele é cantor também, né, gente? Não sei se vocês sabem. E eu disse para ele o seguinte: eu aceito o desafio de falar o tema da abertura da campanha se você cantar para nós. O que vocês acham? Canta ou não canta? Eu acho que o pessoal não quer, não. Eu acho que quer, sim. Nós vamos começar trazendo a música. E eu queria aí dizer para o pessoal do Lamana que eu gostaria que nós fôssemos lá para o salão. Quem sabe onde é o salão? Irmã Celina, vamos sentar lá nas cadeiras do auditório e vamos ver o palco. E nós vamos cantar juntos aí com o Alex, na maior vibração, para nós já começarmos o tema com alegria, tá bom? Todos cantando. Só eu não vou cantar. Aqui. Você vai me tirar daqui, né, Alex? Porque senão fica esquisito o som. Não? Você vai fazer na coreografia. Deus é bom. Gente, assim não pode. Ana Paula tá perguntando aqui se fica gravado. Fica gravado sim, tá? Depois é só entrar lá no Lamana Oficial que você consegue assistir, que ela tem aula. Boa aula. Então vamos lá, vamos cantar. É muita coisa, né, gente? A pessoa para fazer a palestra, ela exige que tem que cantar, mas vamos lá. Estão ouvindo o violão aí legal? Tomara que sim. Brilha o sol além da sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz e enfim se libertar. Xalalaia, xalalaia, oh.
amigo, brilha o sol. Além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz e enfim se libertar. Xalalaia, xalalaia. Pronto, né? Mais uma. É o quê? Mais uma, gente? Só mais uma. Que agora que a gente sentou na cadeira do auditório, né, gente? Então vamos lá. Essa aqui tem testemunhos aí. Essa música que a gente cantou chama Depende de Você. E essa agora é o Bom Samaritano. Diz que muita gente se transporta lá para Galileia da época de Jesus, né? Então vamos lá. Um homem estava caído, passaram ali muitas pessoas, a elas nada se pediu, olharam sem compaixão. Um primeiro não quis ajudar, disse então tenho que trabalhar. O segundo tinha um compromisso e atrasado não podia chegar. E saíram comentando assim: coitado, não pode levantar. E assim se passaram as horas, ninguém o quis ajudar. Larará, ninguém o quis ajudar. Larará, ninguém o quis ajudar. De repente aparece alguém que viajava e se aproximou. O socorre, o põe em seus braços, o envolve com seu amor. O seu nome ninguém sabe qual é, cuidou do homem como irmão. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Bom samaritano ele é, sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando migalhas de luz. Bom samaritano ele é, sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando migalhas de luz. Bem, agora eu já cumpri a minha tarefa, não é? Então agora é com a Kelly. Muito bem, gente. Então o nosso coração já está em festa. São duas músicas escolhidas para começar a nossa reflexão. A primeira diz que depende de você querer acreditar que pode, então, ser feliz e se libertar. Então, vamos lá. Depende de você. Só que aí entram algumas questões que eu queria aqui compartilhar com vocês. Nós fizemos um grupo de estudo e estávamos debatendo acerca da questão da doutrina espírita em nossas vidas. O que a doutrina espírita representa em nossas vidas? E aí cada um foi falando um pouquinho das questões, por que se tornou
ao espírita, espíritas que eram de berço, espíritas que se tornaram depois. E eu queria trazer aqui uma reflexão que era coisas que eu pensava quando professava uma outra religião. Eu era católica e me identificava naquela religião e naquele tempo, porque todas as crenças têm muitas coisas interessantes a contribuir. Entretanto, alguns questionamentos que a gente observa hoje, já com uma experiência maior na casa espírita, nós observamos que era uma inquietação que nós tínhamos e que inquieta muitas pessoas. Multidões vivem a busca de respostas que nós só encontramos na doutrina espírita. Então, perguntas como: onde encontrar, por exemplo, explicação para as aparentes injustiças que existem no mundo, como, por exemplo, uma criança que parece desmentir a definição de um Deus que seja um pai justo e bom, como, por exemplo, uma criança que nasce com uma doença congênita grave, que não tem um raciocínio lógico, que não anda, que não fala. E aí a gente perguntaria, mas o que uma criança que acabou de nascer poderia ter feito para merecer nascer nessas condições? Por que uma criança nasce num berço de ouro, de pompa, cercada de cuidados e carinhos, e a outra é jogada no lixo? Vem de uma mãe que a despreza, mas o que essas crianças fizeram para merecer o bem ou o mal? Então, essas inquietações entristecem muitas pessoas que não conseguem compreender os porquês das dores, das aflições. E então chega uma hora que a fé precisa de explicações racionais, mais claras. Então, chegamos à conclusão que a doutrina espírita faz o papel prometido por Jesus quando disse que aqueles que o amassem não temessem. Quando chegou próximo ao tempo onde Jesus ia ser crucificado, ele numa reunião perguntaram: o que será de nós, Jesus, sem você? Vamos ficar sozinhos, vamos ficar abandonados, vamos sentir a sua ausência. E ele diz: não, se vós me amais, guardai os meus mandamentos e eu vos enviarei um Consolador. E esse Consolador nos traria esclarecimentos, avançaríamos então em conhecimentos racionais, científicos, filosóficos e religiosos. 18 séculos depois, nós tivemos o advento da doutrina espírita, que inicia a trajetória com um livro que no final das contas ficou com 1019 perguntas e respostas. Então, muito provavelmente, algumas das nossas muitas inquietações têm uma resposta lá no Livro dos Espíritos, que é um dos 5 livros básicos. Entretanto, eu queria chamar a atenção de vocês para um ponto. Mesmo aqueles que se dizem espíritas, que estão de posse de um conhecimento libertador, às vezes têm dúvidas, dificuldades, porque a alegria de viver, o bom ânimo, é uma trajetória que a gente constrói passo a passo. Assim como a natureza não tem saltos, nós também não adquirimos virtudes sem ser caminhando passo a passo. Então, o espírito de Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, pela psicografia do Chico, ele trouxe uma questão muito interessante, que fala muito para o nosso coração, sobretudo sobre as nossas responsabilidades perante a doutrina espírita. Por que eu estou trazendo essas ideias? Porque foi na doutrina espírita que todo esse grupo de estudo e tantos outros testemunhos nós temos recebido, que foi encontradas explicações e a partir desses esclarecimentos, novos rumos para a vida, no campo do entendimento, da compreensão. A doutrina espírita é preciso que o adepto da doutrina espírita ame a doutrina espírita,
tenha fidelidade à doutrina espírita. Então, Emmanuel traz umas colocações muito interessantes na lição chamada Doutrina Espírita. Olha como é que ele começa. Ele começa assim: toda crença é respeitável. Todas. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Aí ele diz: toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Ele diz: toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas consiste na consciência culpada. E assim ele vai continuando e diz assim: toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame, com o sentido livre de compreensões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Ou seja, em qualquer época da humanidade, a fé raciocinada encontrará subsídios para continuar confiando. E ele diz: das penas e recompensas que todas as religiões fazem, mas ele faz uma colocação muito interessante. Ele diz assim, ó: no entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Porque o Evangelho precisa de estudo, de interpretação. Sem o Espírito que vivifica, muitas vezes a letra não nos esclarece. E ele diz assim, ó: dignifica assim a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, ou seja, fidelidade à doutrina, para que não colabore sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Agora, a parte mais interessante, ele diz: espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo que te sintas em reajustes depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respire em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Ele diz: a doutrina espírita quer dizer a doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta. Porque dia virá em que te serás naturalmente convidado a prestar-lhes conta. Então, que espírita seja o nome do nosso nome, a nossa conduta. Não é porque a gente errou no passado, não é porque a gente cometeu um erro hoje, porque a tristeza às vezes nos assola, uma melancolia, que nós deixamos de ser espíritas. A doutrina espírita não exige adeptos perfeitos, porque sabe que todos nós somos perfectíveis. Só que essa doutrina que nos ilumina os pensamentos, que nos traz o bom ânimo como perspectiva de confiança, a encarnação como uma trajetória, com o objetivo do aperfeiçoamento. Ninguém vive situações pelo bel prazer de sofrer. Quando a dor nos visita, o objetivo é ensinar, não é castigar, porque o Deus que Jesus nos apresentou é um Pai justo e bom, que só utiliza a dor em casos extremos, quando a gente não aprende de outro jeito. Portanto, ninguém vive nenhuma experiência que não seja de aprendizado. Eu queria compartilhar uma história com vocês que muitos espíritas têm dúvida. Eu já escutei assim, ó, não sei se vocês já escutaram. Se é espírita, a pessoa diz assim: estou tentando ser. Como assim? Você é espírita ou você não é espírita? Muito bem, agora eu quero que vocês escutem essa história para ninguém mais falar isso. Essa história, para mim, foi inédita, eu não conhecia. Chama-se A Diferença, é do irmão X, que nós sabemos que é Humberto de Campos, do livro Momentos de Ouro, que é pela psicografia do Chico. Olha só, houve uma reunião, né, e estava lá naquele momento, um momento de
tratamento espiritual, estava encerrando a reunião e o benfeitor Bezerra de Menezes fazia a preleção final, conversando com os trabalhadores do Centro Espírita. Então, Bezerra de Menezes estava dando as últimas palavras, como sempre consolador, porque Bezerra de Menezes é um espírito venerável, amoroso. Muito bem. De repente, uma das pessoas do público, um dos trabalhadores da Casa Espírita, disse assim: Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de tartufismo, que é tipo fingimento, pessoa que não merece confiança. Falo contra mim mesmo. Posso acaso dizer que sou espírita cristão? Ele pergunta a Bezerra. Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates. E Bezerra de Menezes olhando para a criatura, né? No meio da reunião. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Quando menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente, articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo, e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força de minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. E aí ele pergunta para Bezerra: posso declarar-me espírita com tantos defeitos? Se nós não nos encaixamos em todos os defeitos que ele disse que ele tinha, muito provavelmente em alguns sim. Então essa pergunta, posso declarar-me espírita com tantos defeitos? Quem vai responder é o próprio Bezerra. O venerável orientador espiritual respondeu sereno, porque diferente de nós, da maior parte de nós, um venerável espírito como Bezerra de Menezes não se ofende. E o nosso objetivo para sermos felizes é alcançar essas metas de pacificação, que nos tornarão imunes à ira, né, à maledicência, à malevolência. E aí, olha o que Bezerra responde. Eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e eu sou um espírita cristão. Como assim? Revidou o consulente agitado. Perfeitamente, Bezerra. Perfeitamente, Bezerra, sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. Aí agora vem o nosso consolo. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas, de todas as dificuldades, de todos os erros. E agora que sou espírita, que sou cristão e espírita, faço força para fugir de todas elas. E sorrindo, disse: como vê, há muita diferença. Então, olha só, Bezerra de Menezes diz que nós podemos nos dizer espíritas cristãos, desde que, admitidas as nossas dificuldades íntimas, que são muitas, nós as combatamos, ao invés de nos comprazermos com elas. O que combina com aquilo que Kardec disse, que nós seríamos reconhecidos, todos os cristãos, os espíritas cristãos, pelas nossas obras e pelos esforços que a gente faz para dominar as nossas más inclinações. A doutrina espírita não exige que sejamos perfeitos, mas que sejamos esforçados por honrar os princípios que nós estudamos e aprendemos. Então, nos momentos de profunda tristeza, nós vamos observar que a doutrina espírita, que é o consolo, que nos consola, que nos esclarece, é a chave de apoio, de auxílio, para que nós possamos ajudar outras pessoas que também encontram-se, às vezes, em processos profundos de tristeza ou de depressão, e que, às vezes, não têm a coragem de dizer-se necessitado de ajuda.
Então, para ajudar, nós teremos que desenvolver a nossa capacidade de compreensão, de intuição. Porque nós que sabemos que da certeza da vida futura, por provas racionais e incontestáveis, temos que dizer às pessoas sobre a vida futura. Porque nos diz Allan Kardec, no livro dos Espíritos, é perguntado para Allan Kardec qual é a motivação, o que é que traz o desgosto da vida, sem que às vezes tenha um motivo plausível, se apodera de certos indivíduos uma tristeza profunda, um desgosto pela vida que leva ao suicídio. E então ele responde que são duas causas principais. Ele diz: efeitos da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Agora é uma coisa importante. Muitas pessoas julgam a tristeza profunda, a depressão, e diz que a pessoa não tem fé, que é por falta de confiança em Deus. E a gente não tem condição de fazer esse julgamento, porque a gente não pode medir a dor dos outros a partir da nossa perspectiva. Outra coisa, uma fé inabalável é uma construção de muitas e muitas encarnações. Porque a fé que não se abala é uma fé onde a fidelidade e a fé são a mesma coisa. Dificilmente uma pessoa completamente fiel à lei de amor, à lei de Deus, está em quedas. Como nós constantemente caímos e levantamos, a nossa fé está em processo de construção. Chegará um dia em que nós e o Pai seremos um, porque pensaremos, o hálito de Deus vai nos alimentar completamente. Nós seremos o bom samaritano da música, que onde houver um caído, as nossas mãos estarão estendidas para o auxílio. Então, eu queria trazer para vocês aqui, ontem a Nísia me trouxe uma inspiração. Ela contou uma história de Francisco de Assis. Eu não sei se todos vocês sabem que Francisco de Assis é uma encarnação de João Evangelista, o apóstolo amoroso de Jesus, amigo de Maria, companheiro de jornada de Maria até o fim da sua encarnação, um espírito que amava os animais e as pessoas e a natureza de uma maneira linda. Quem já leu o livro Francisco de Assis sabe disso, que ele falava, João Evangelista pregava para a natureza, os pássaros, os peixes paravam para ouvi-lo. E então eu vou trazer uma história de Francisco de Assis, inspirada pela palestra da Nísia de ontem, para que a gente possa entender que não existe solidão no mundo, não existe orfandade no mundo, ninguém está só, ninguém está desamparado. E essas certezas que nós vamos adquirindo viram no nosso coração, nas nossas ações, uma campanha permanente dessa luta íntima para adquirirmos o bom ânimo e a fé inabalável. Então, olha que interessante. Francisco de Assis saiu lá da onde ele vivia, da instituição onde ele morava, onde moravam os monges com ele, que eram amigos de Francisco, e ele se comprometeu com outro mosteiro, e ele ia fazer uma visita a esse mosteiro, só que na Europa estava um período de grande frio, e ele fazia essa viagem a pé. Então foi ele e um outro monge mais jovem, e eles empreenderam a caminhada. No meio dessa caminhada, houve uma nevasca, então eles passaram um frio terrível, e eles já estavam quase para morrer de tanto frio, quando de repente eles chegaram ao mosteiro. E aí o amigo de Francisco correu na frente, bateu, era um portão imenso desse mosteiro, e aí um homem abre só um portãozinho, um pedacinho do portão, e diz: quem é? Ele disse, é Francisco de Assis, é o irmão Francisco, e eu. Aí o outro monge fala lá de dentro: que Francisco o quê? Pá, fecha a janela. Quando ele fechou a janela, o monge que estava com Francisco de Assis entrou em desespero. Ele disse: meu Deus, agora a gente vai morrer de tanto frio.
Tudo que eles queriam, que eles precisavam ali, era aquecer o corpo, uma lareira, um caldo reconfortante, quente, para aquecer o espírito. E ele começou a chorar. Se desesperou, e quando ele olha para o lado para falar com Francisco de Assis o que eles iam fazer, ele viu que o Francisco de Assis estava na maior alegria. Ele pulava, ele cantava, ele disse: mas Pai Francisco, por que o senhor está alegre? Então ele pensou: meu Deus do céu, ou tem alguma coisa errada, ou está errada comigo, ou está errada com ele está feliz por quê? Ele disse: meu filho, eu espero a minha vida inteira por esse momento. Aí que ele não entendeu nada. Ele disse: mas como assim, Pai Francisco? Ele disse: essa é a suprema experiência da religiosidade. Meu filho, é exatamente agora, em que nenhum homem pode nos ajudar, é que estamos 100% nas mãos de Deus. E então, ele disse: quando você perceber que ninguém está podendo te ajudar, quando a experiência for tão dolorosa que você acha assim: eu não tenho mais para onde ir, eu não sei mais o que fazer. Não é uma impressão. Isso realmente acontece. Mas aí é que está. Quando você sentir que você não pode mais, é que você vai sentir que as mãos amorosas de Jesus segurarão nas suas mãos, te levantarão, e a voz do Cristo vai dizer a você: é verdade, sozinho você não consegue, mas eu vou te levar. E nessas horas, Jesus nos erguerá e caminhará conosco, muitas vezes nos levando nos ombros. E então, Francisco já tinha essa fé inabalável. Ele estava em paz. O que ele disse? Bom, se os homens me fecham as portas do socorro, eu estou 100% nas mãos de Deus. E continua cantando. De repente o portão se abre. E um outro monge, que era responsável pelo mosteiro, escutou aquele rapaz, o primeiro monge, que era mais jovem, menos experiente, ouviu e falou: imagina, bateu lá no portão, falou que era o irmão Francisco. Ele disse: rapaz, é ele mesmo, e correu para abrir o portão. Então abriu, né? O socorro chegou. Mas o que aconteceu? Francisco não tinha dúvida que ele estava 100% na mão de Deus e que Deus não deixa ninguém sozinho. Não existe desamparo, não existe abandono. O Pai justo e bom abre todas as portas, e se fechar quase todas, e às vezes a gente pensa que fechou todas, nós estamos enganados. Sempre haverá um caminho. Então essa certeza de que sempre haverá um caminho é que nos traz a conquista da alegria de viver. O bom ânimo é um exercício permanente de confiança, de estarmos 100% na mão de Deus, de acreditarmos que Deus sempre abrirá uma porta, sempre existirá um caminho, mas não são todas as pessoas que sabem. Então nós, na condição daqueles que recebemos da doutrina espírita todas as condições para lutarmos contra as nossas más inclinações e pela conquista da nossa paz íntima, encontraremos na caridade, de todas as suas formas, que são flores da Boa Nova, a Boa Nova, as boas notícias do Evangelho, que serão pregados pelo mundo, necessitam de trabalhadores que confiam, que acreditam, que trabalham, porque enquanto a gente dá, a gente recebe. É da própria oração de Francisco de Assis. É dando que se recebe, é amando que se é amado. Então essa troca com o mundo vai curando as nossas feridas, vai trazendo para nós oportunidade da reparação dos nossos erros. O que nos disse o apóstolo Pedro?
depois de muitas reflexões, Pedro foi um apóstolo amado de Jesus, mas ele não acertou sempre. Ele errou também, ele teve dúvidas, ele negou Cristo, ele chorou de arrependimento. E ele tinha dois caminhos. Ele podia entristecer e desistir da tarefa, ou ele podia recomeçar. Reconhecendo o erro, mas pedindo a Jesus que o fortalecesse para novas oportunidades de trabalho. E assim Pedro vira rocha. E sobre Pedro, Jesus edifica a sua igreja. E Pedro vira a célula central do cristianismo nascente. E ele disse na epístola dele que o amor cobre a nossa multidão de pecados. Então eu trago para vocês um poema belíssimo de Maria Dolores chamado Depressão. Porque a tristeza profunda é depressão. Sair de uma depressão exige muitas vezes reflexões profundas, ajuda, trabalho, porque a ociosidade, como disse Kardec, nos leva a ficar mais triste ainda. Quanto mais parado a gente fica, mais entristecido a gente fica. Então, o movimento, e eu não estou falando só do movimento de sair às ruas, o movimento de pensar nas pessoas que precisam de ajuda, o movimento de arrecadar roupas e distribuir, o movimento de pensar nas pessoas que estão tristes, aqueles que podem sair, sai, o que não pode, agiliza de casa, faz um telefonema, fala com um idoso, encontre uma ocupação útil que traga sanidade e alegria para a sua vida. Olha que interessante, Maria Dolores começa perguntando assim, dizes que sofres angústias, até mesmo quando em casa, que a tua dor extravasa nas cinzas da depressão. Que não suportas a vida, nem te desgarras do tédio, o fantasma em cujo assédio afirma que tudo é vão. Olha só. Só que a Maria Dolores traz para ela, perto da rua em que moras, há uma viúva esquecida. Guarda o avô quase sem vida. E 3 filhinhos no lar. Doente, serve em hotel. Trabalha na rouparia, busca o pão de cada dia, sem tempo para chorar. Não longe, triste mulher, num cubículo apertado, chora o esposo assassinado, que era a guarda de armazém. Tem 2 filhinhos de colo. Por enquanto, ainda não sabe o que deve fazer da existência. Espera pela assistência dos que trabalham no bem. Um paralítico cego, numa esteira de barbante, implora ao ar mais adiante, quem lhe dê água a beber. Ninguém atende, ele grita, na penúria que o consome. Tem sede e febre, tem fome, sobretudo quer morrer. Depressão? Ela pergunta. Alma querida, se tens apenas tristeza, se te sentes indefesa contra a mágoa e dissabor, sai de ti mesmo e auxilia aos que mais sofrem na estrada. A depressão é curada pelo trabalho do amor. É pelo Espírito de Maria Dolores, do livro Dádivas do Amor. Então, muitas vezes, a solução das nossas aflições e a possibilidade de nós encontrarmos a alegria certamente estão distanciadas dos processos de egoísmo, estão distanciadas dos processos de orgulho, estão distanciadas da inveja, do ciúme, da cobiça, da avareza. Todos esses sentimentos só nos trazem tristeza e depressão. Entretanto, a caridade, seja ela de uma conversa fraterna, do pão que você divide, da alegria de poder dizer a uma mãe que não se preocupe, que nós daremos-lhe o agasalho, ao cego, levar o cego de que Maria Dolores diz, ele precisava de um pouco só de atenção, de uma água, de uma sopa, de um caldo reconfortante. Quem não pode fazer? O que nos impede de ser a mão que ergue? Assim como Jesus faz conosco, quando nos sentimos sem condições de caminhar, também Jesus espera
que depois de ter nos erguido, que as nossas mãos também possam erguer outras mãos, outras pessoas. Então, a alegria de viver, de escutar as boas músicas, de ler muitas vezes um livro que nos faz chorar de alegria, de emoção, de vontade de seguir os bons exemplos, tudo isso são ferramentas que a doutrina espírita nos oferece. E é de uma grandeza tão intensa. Viver a doutrina espírita é uma oportunidade nas nossas vidas que eu acho que jamais teremos tantas e tamanhas condições de acertarmos numa vida, sendo agora, intitulados espíritas cristãos pelo nosso desejo de sermos melhores, de combater o bom combate, como dizia Paulo de Tarso. O bom combate é você com você, no sentido não de todo o tempo se depreciar, não é isso. O bom combate é o reconhecimento das nossas necessidades de melhorar. E todos os dias nós podemos caminhar um passo nessa direção. Então, com essas reflexões, nós vamos ver que a nossa alegria depende da alegria dos outros. Que a alegria de viver não é um estado isolado, é um estado de construção permanente. Que todas as vezes que nós fazemos alguém feliz, um pouco daquela felicidade fica conosco também. O slogan "fazer o bem faz bem" é porque o primeiro beneficiado com as boas ações, com as boas palavras, é sempre aquele que faz. Então a alegria é conquista, assim como o amor, a fé, a confiança. O Evangelho de Jesus é uma construção, é um templo que nós criamos dentro do nosso próprio coração. O mundo será evangelizado? Será. A partir de quem? Das pessoas. Individualmente, eu construo o Evangelho no meu coração. As minhas atitudes e as minhas palavras vão ser a própria divulgação do Evangelho. Nós divulgamos muitas vezes a doutrina espírita com as ações, sem sequer falarmos. E alguém diz que essa doutrina só pode ser santa. Porque se esse representante dessa doutrina trata o irmão desta maneira, com esse carinho, com essa dedicação, é porque essa doutrina é de fato transformadora. Porque ela parece ir na contramão dos interesses do mundo. Então, meus amigos, a alegria de viver, como diz o alto passe lá do nosso, de cantar, de sorrir, é um exercício, é uma luta íntima, mas nenhuma intenção boa, nenhum propósito santo fica sem resposta. Os bons espíritos, que são os prepostos de Deus, os arcanjos, aqueles que vêm ao mundo nos amparar, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, os nossos benfeitores que tutelam pela nossa encarnação, todos os nossos projetos, que são projetos de amor, encontram em Jesus refúgio e amparo. Então, a alegria de viver começa no esquecimento dos nossos interesses pessoais, onde nós buscamos a alegria, buscamos, na verdade, levar a alegria aos outros e, consequentemente, a caridade vai edificando no nosso mundo íntimo de uma maneira muito natural a alegria, a confiança, a certeza de que estamos sempre 100% nas mãos de Deus. Então eu agradeço aqui essa oportunidade, porque estamos todos caminhando na mesma estrada. Todos estamos lutando para a volta ao abraço amoroso de Deus. No mundo que estamos construindo juntos, onde reinará a paz, a mansidão. Então a alegria será o nosso estado permanente. Então agora a gente vai brincar, como a gente sempre fala nos grupos, avante, porque somos uma imponente falange, que onde formos devemos deixar rastros de luz, de construção, e a edificação do reino de Deus, que começa nos nossos corações, será um dia a realidade de todos os povos e nações. Que Deus nos abençoe, que o Setembro Amarelo, que é essa proposta
Todos nós vamos nos engajar, pessoal. O Lamana, a equipe dos jovens fizeram aí uma campanha. Nós vamos estar compartilhando com vocês e contamos com todos vocês, porque existem muitas maneiras de nós colaborarmos com Jesus, sobretudo abraçando, sem críticas, com todo amor, todos aqueles que sofrem em silêncio ou aqueles que nos pedem ajuda. A gente vai simplesmente ajudar. Então, que Jesus, o médico das nossas almas, que já nos ergueu tantas vezes e nos erguerá tantas outras, possa nos inspirar para que as nossas mãos sejam as mãos que acariciam e amparam. Que Deus seja louvado e sou muito grata pela oportunidade de compartilhar essas ideias com vocês. Que Deus nos abençoe. Muito bem, muito bem. Olha só, gente, a gente tinha falado mês passado que nós estávamos com a ideia de fazer um evento musical em um dos dias do mês, não é? Então, dia 16 agora, do mês de setembro, nós vamos ter aí nosso primeiro encontro musical, onde nós vamos receber alguns amigos. Um já está confirmado, que é o Diego, e vou aproveitar aqui ao vivo, porque ao vivo é sempre mais legal, que a pessoa não consegue fugir. Eu sei que a Lorena está aí assistindo a palestra, né? Então eu tô querendo trazer a Lorena de um lado e o Diego no outro. Vou chamar os dois para cantar. Não vão estar juntos, mas não vão estar juntos no mesmo ambiente, mas vão estar juntos dentro dessa live. Me digam aí, vão dando um feedback aí, o que vocês acham, se vai ser um encontro legal. Eu vou agradecer a Kelly aqui então. Tchau, tchau, Kelly.